A partir de agora, pela Tropical FM, a entrevista do dia. Bom dia, o quadro Entrevista do Dia está no ar, 7h40, tempos de mensagens de Natal, o programa vai arrastando um pouquinho, mas aqui no oferecimento de Gedex Mônaco, Edifício Mônaco, Gedex Mônaco da Metalúrgica Cardoso, é o Gedex da Grupo Metalúrgica Cardoso, que oferece luxo, conforto, amplos apartamentos no melhor e mais completo edifício da cidade. Edifício Mônaco, localização privilegiada, amplo salão de festas, academia, garagens com circulação espaçosa, Gedex e amplo estacionamento com moderno hall de entrada também. Segurança jurídica em seu investimento, excelente vista da cidade, 86% concluído e entrega definitiva em 2022. Gedex é Edifício Mônaco, conforto, luxo aqui no centro em São Carlos. E também para a Farmácia São Jorge, Farmácia do Juarez, bem no centro, Avenida Santa Catarina, aqui em São Carlos. Farmácia São Jorge, ligue 3325-4123, farmácia aqui no centro, atendimento familiar para com a sua família, 36 anos de tradição, Farmácia São Jorge. Quadro Entrevista está no ar e hoje, como a gente mencionou, nesse dia de 31 de dezembro, hoje sexta-feira, tempo parcialmente encoberto, ainda com nuvens, né? Após a chuva abençoada que tivemos ontem. Presidente do Legislativo de São Carlos, José Noimar Mai, vereador, está aqui conosco, e o vice-presidente da Casa de Leis aqui de São Carlos, o vereador José Cléo Kunz. Presidente Mai, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Elvis Caetano, bom dia aos ouvintes da Tropical, bom dia, Cléo, né? Hoje temos a dupla de José aqui, né? Pois é. Para encerrar o ano de 2021, né? Viemos em dupla para fazer uma pequena prestação de conta do nosso trabalho do exercício 2021. Bom dia também ao vice-presidente José Cléo Kunz, seja bem-vindo. Bom dia, Elvis, bom dia, José Noimar, e aos nossos radiovintes que estão nessa manhã escutando a rádio. E claro, aproveitando o dia de hoje, um dia especial, com um pouquinho de chuva, né? E fazer alguns esclarecimentos para a sociedade são-carlense. Muito bem. Ano 2021 para o presidente Mai. Resumo rápido aí, poucas palavras, o que dá para dizer, presidente? Foi um ano de bastante desafio, né, Elvis? Tivemos pandemia, né? Tivemos sessões remotas, tivemos CPIs, tivemos bastante desafio na Câmara de Vereadores, mas também tivemos bastante êxito, bastante trabalho, com bastante projeto, onde a gente chegou a fazer 2 sessões por semana. O senhor acompanhou, né? Que sempre acompanhou desde o começo, né? Com o trabalho de reportagem sempre. E foi um trabalho de formiguinha, né? Junto com o Executivo, onde veio vários projetos. O município também desenvolveu bastante e a maioria dessas leis tinha que passar pela Câmara, né? E nós, junto com os vereadores, fizemos a nossa parte. Para o vice-presidente, o que define-se o 2021? Olha, vamos começar lá do início, né, do ano. Nós estivemos enfrentando momentos difíceis da pandemia. Como o presidente José Noimar já colocou, nem tudo também nós podemos dizer que estava negativo, né? Passamos um ano até em alguns momentos positivos, tivemos vários projetos importantes que foram então aprovados em favor da nossa sociedade, tivemos projetos polêmicos que foram discutidos no conjunto, mas o que é importante frisar, José Noimar, que a nossa união da Câmara de Vereadores prevaleceu, né, onde é que nós sempre discutimos as ações em favor da nossa sociedade, com todos os vereadores, com divergências ou mesmo com situações de contemplamento, né? Então isso foi importante. Temos um ano a dizer que é um ano bem atípico, um ano que mostra coisas negativas, mas um ano que também mostra coisas positivas. Então vamos sempre agradecer que a gente está com a vida, né? Exato. Casa de Leis, né, presidente? Porque assim, ó, lá se define o futuro do município, né? Por lá passa as autorizações, por lá passa todos os procedimentos. Por isso o Poder Legislativo tem essa sua importância, né? Por isso também discussões, por isso também tivemos aí CPIs, tivemos, entre outros, vários eventos aí que marcaram um ano, como você resumiu. Dá para falar um pouquinho sobre uma forma aí? Na verdade, tantos projetos que vieram aí também, nós tivemos um pouquinho de dificuldade para trabalhar, o José Cléo sabe que é verdade, porque teve leis também, né, que frearam bastante o nosso trabalho, lá que nós não podíamos passar por cima de uma lei federal. Um exemplo, quando veio a reposição salarial dos funcionários públicos, que era polêmica aí, né,
nós tínhamos uma lei que dizia que nós não podíamos aprovar aquele projeto, né? Então a gente sentou na mesa, estudou, nós tínhamos o coração partido, porque a gente queria votar em favor deles, que nem era um aumento, era a reposição salarial. Mas daí tinha uma lei que nós brecava, não deixava nós poder fazer aprovar. Então, depois o prefeito retirou, né, de pauta aquele projeto, e com uma ação judicial aí, uma liminar, né, que foi entrada aí, o executivo entrou em favor dos funcionários, a juíza deu em favor, e daí nós tivemos amparo legal, então, com o amparo da justiça para poder aprovar ao menos a reposição. Então esse foi um dos projetos bastante polêmico que nós tivemos lá, né? Como outros vários também, né? Que nós tínhamos que pedir a retirada dos projetos de lá, porque nós não achávamos legalidade para poder aprovar, né? Mas no mais, graças a Deus, eu chamava os nossos colegas vereadores e todo mundo concordava. Eu tenho que, de repente, o pessoal estranha, né? O único presidente que vem acompanhado junto com o vice, mas o meu vice foi muito importante nesse ano, né? 2 vezes que eu fiquei internado com meus filhos no hospital, ele tocou a Câmara sozinho, né? Ele fez o trabalho junto com os demais vereadores, fez o trabalho de vice, fez o trabalho de presidente também. E a gente trabalhou junto, né, Cléo? Nós fizemos uma união, lá não foi misturado partidos políticos, lá na Câmara de Vereadores foi fazendo um trabalho de formiguinha, né? Eu agradeço bastante o Lengo, né, e o Cléo, que praticamente foram os presidentes, né, de finanças e de leis, que são eles que dão a voz principal, né? Sem a liberação deles, os projetos não vão à votação, né? Então, eles sempre fizeram um estudo amplo, fizeram um trabalho junto, mesmo sendo um de um partido de oposição, outro de situação, mas o trabalho lá dentro foi feito um trabalho honesto, sabe? Um trabalho em prol do município. Nunca teve aquela história, nós vamos segurar esse projeto para prejudicar a administração. Bem pelo contrário, foi feito um trabalho assim, unido, né? E o que tinha legalidade, eles liberavam a pauta para nós botar em votação. E chegamos a fazer votação, né, José Cléo? 2 por semana para não perder certas emendas parlamentares e para não perder os prazos dos projetos que precisava. Então, eu tenho que só agradecer aos vereadores, que nós tivemos um ano também de trabalho, bastante trabalho, mas um trabalho assim, sem discussão, sem desavença lá dentro da Câmara de Vereadores. Também, já aproveitando no mesmo, alguém me disse essa semana, tumultuado, né? Uma outra entrevista aí, semana passada, várias vezes tocou de pedir segurança lá na Casa Legislativa, mas isso a gente não fez para assustar ninguém, nós fizemos porque o regimento interno diz, né? Então já era momentos bastante pesados, né? E eu pedi um reforço policial, porque quando eu assumi a Câmara de Vereadores como presidente em janeiro, eu dei uma entrevista aqui na rádio e eu disse que eu não ia permitir desavença lá dentro da Câmara, né? Que na outra gestão ali tinha certas pessoas do nosso município que ia lá gritar, né, chamar nome lá para os vereadores, atrapalhar, né, a sessão, e eu tinha prometido para mim mesmo que se tocasse de chamar a polícia e pedir a prisão de certas pessoas, eu ia pedir, mas eu ia manter a ordem dentro daquela casa. E graças a Deus não foi preciso tomar nenhuma atitude, mas a gente temos de pé, né, terminando 2021 com muito sucesso naquela Casa Legislativa. Tudo bem, tá aí um aparato geral dos projetos polêmicos e também relacionado aí à segurança. Sobrou para o vice-presidente falar das partes acaloradas que sempre tem entre vereadores, isso é normal, e o José Cléo Kunz foi um que teve, inclusive, alguns, vamos dizer assim, o arranca-rabo lá, em relação a alguns projetos e pautas. Né? Que acontece o seguinte, então, presidente, o senhor muito bem colocou desses projetos mais polêmicos, que às vezes o vereador ele vem com uma intenção, mas ele não vem com base na legalidade e ele acha que então tem que empurar e tem que conseguir fazer a votação que o projeto passe, né? Mas muitas vezes não é assim. Nós temos que, não adianta nós votar um projeto se não tem legalidade, não tem amparo legal. E nós tivemos muitas vezes, juntamente com o vereador Lengo, com a Tiane, o vereador José Cléo, agora com o Neri, sentado em muitos momentos com o nosso assessor jurídico, o Natan, discutindo esses projetos. E projetos realmente, como o projeto da reposição salarial, alguns vereadores se manifestaram porque houve uma pressão do próprio servidor público naquele momento de que deveria votar. Mas não poderia ser pago, o prefeito teria que vetar, então, essa própria lei.
como então que houve a autorização da Justiça, nós votamos após, com toda a transparência, com toda a legalidade, mas outros municípios aprovaram a lei, mas não tinha legalidade, né? Então, a gente corre esse certo risco de ser questionado pela sociedade, de a gente não estar fazendo o trabalho em favor da sociedade. Não, muito pelo contrário, estamos todo momento e todos os momentos se sentamos, discutimos, os trabalhos do vereador acontecem, às vezes tem pessoas que acham que o vereador só vai na sessão, não, muito pelo contrário, o vereador José Cléo, o vereador José Noimar, como os outros vereadores, nós se reunimos várias e várias vezes por dia da semana, às vezes de noite, discutindo, analisando. Então, nesse momento, houve sim discussão acalorada entre os vereadores, mas sempre, digo, a favor da comunidade. Como líder do governo, a gente também tem a função de estar junto ao executivo, ao prefeito, de buscar informações do executivo. Lá no executivo também tem coisas que param, que às vezes não consegue, porque um processo licitatório, uma empresa venceu uma licitação, depois ela não cumpre com o seu compromisso. Então, são coisas assim que não deveria acontecer. Deveria ter até, ser mais rígido em algumas questões, né? Como as empresas aí, como exemplo, a praça. Não deve acontecer essas coisas, mas uma empresa que venceu uma licitação, quebrou e agora está aí, vai ser feita uma nova licitação, esperamos que as coisas aconteçam, então tem que acontecer. Então a gente chega a momentos de discutir, mas discutir sempre a favor da sociedade. Mas também digo assim, é o momento de nós colocar José Noimar, Elvis, aos nossos radiovintes, que a Câmara de Vereadores está aí porque o Legislativo precisa. Tem que ter Legislativo, porque tem que aprovar as contas, tem que aprovar as leis para que o Executivo consiga fazer. Mas também deixo o desafio às pessoas que questionam muitas vezes os vereadores, que colocam seu nome à disposição, que sejam candidatos, que sejam vereadores, que se elejam. A sociedade precisa, né, Mai? Precisa de pessoas, autoridades do município, que ajudam a discutir as questões para o município, para que os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos que vêm, nós vamos passando, todo mundo está passando, que a gente possa deixar uma sociedade mais promissora, uma sociedade mais justa, mais humana para a população. Então precisamos de pessoas assim, pessoas que se colocam à disposição, e não somente pessoas que ficam criticando no Face, em coisas de mal. Elogios, coisas boas aconteçam. Por que não elogiam as coisas boas? Por que só ficam criticando coisinhas pequenas? Às vezes críticas, elas precisam, elas são construtivas. Eu aceito todas as críticas, elas têm que acontecer, elas são construtivas para a sociedade. Porque aí, só através das críticas, nós melhoramos. Nós temos que ser cobrados. Muito bem. E falando em rede social, citado aí pelo vice, o presidente José Noimar Maia algumas vezes se manifestou sobre algumas produções aí, né, presidente? Eu sempre... Porque isso é uma forma de crítica também. Eu tenho comigo assim, quando fala do vereador Maia é uma coisa, agora quando fala do José Noimar Maia e mexe no sentimento da pessoa, eu acho que essas pessoas que trabalham, eles não devem ter o que fazer, né, quando eles ficam inventando esse tipo de vídeo aí. Quando você machuca a pessoa, eu sempre falo na reunião dos vereadores lá, você pode bater na administração municipal, não bate no Rude, no Fernando. Eles têm uma família, eles têm uma mãe, eles têm um pai, e eles têm os filhos deles também, eles sentem isso quando se atinge o lado pessoal. Porque nós somos que nem jogador de futebol, né? Nós somos pagos para defender o time do Legislativo, né? Então tem pessoas que eles conseguem, né? Eu até falei lá na tribuna meio acalorado, né? Que botaram a imagem de Nossa Senhora de Aparecida numa esterqueira ali e estavam postando. Eu acho que uma pessoa que chega no nível desse ponto, Elvis, ele não deve ter paz, não deve ter amor no coração, não deve ter família, né? Porque a pessoa que pega uma imagem de Nossa Senhora de Aparecida e bota numa esterqueira e bota no Facebook usando o meu nome, isso machucou muito a minha família e me machucou eu também. Mas eu ainda, né, peço que Nossa Senhora de Aparecida, que Deus perdoa um tipo de gente assim. Se quer magoar o José Noimar Maia, o vereador, magoa, né? Mas não usar certos, né? Eu sou uma pessoa que, né, eu não sou nenhum santo, eu tenho meus defeitos também, como eu tenho minhas qualidades, né? Mas quando machuca o lado pessoal da pessoa, né? Isso nós não devemos fazer, né?
Eu posso falar do locutor Elvis Caetano, mas eu não posso falar do pai Elvis Caetano, você tem família, né? Então, quando mexe no lado pessoal da pessoa, machuca bastante. Eu acho que a sociedade está na hora de nós parar que quando tem uma eleição, a democracia prevalece. Se o Rudy e o Fernando forem eleitos, né, aquelas pessoas que perderam a eleição, eles têm que aceitar, né? Foi o povo que escolheu eles. Se nós somos vereador, José Cléo, nós estamos aqui porque o povo nos colocou aqui. Nós não estamos aqui por acaso, né? Então, as pessoas que perdem, eles têm que saber perder. Daqui nos dias, que o Cléo falou agora há pouco, José Cléo, vai ter oportunidade, né? A outra eleição retrasada tinha 29 candidatos a vereadores, né? Agora teve 55, né? Na próxima pode ter 100, né? E as pessoas que acham que são os bons, né? Esses colocadores de vídeos aí que só atrapalham a sociedade, só machuca as famílias, né? Eles que botam o nome, em primeiro lugar, para ver quantos votos eles têm. E segundo, se eles se eleger, mostram que eles são bem mais capazes que nós, né? Que nós fizemos tudo. Nós abandonamos nossas famílias, nós abandonamos nossos negócios para cuidar o que é público, né? Então eles ficam 4 anos machucando o lado pessoal das pessoas, eu acho que não devem. Em primeiro lugar, você tem que ter amor à tua família. Se tu tem amor à tua família, você tem que respeitar a família do outro também. E os sentimentos também, né? Então, quando botaram a imagem da Senhora de Aparecida na esteira, machucou muito o meu lado religioso, né? Porque eu sou devoto na Senhora de Aparecida e aquilo não machucou o meu nome, né? Machucou o meu lado familiar, que eu não gostei. E falei aquilo que eu falei lá também, eu não vou engolir, né? Eu gostaria de saber, essa pessoa que inventou isso, que chegasse, batesse no peito e falasse para mim, fui eu que fiz aquele vídeo e coloquei, né? Que até hoje eu desafiei e não veio ainda, né? Porque eu também posso fazer uma tatuagem daí, né? Falei aquilo lá na Câmara e ainda continua de pé. Muito bem, tá aí. Presidente, outros 2 momentos, já mencionamos aqui o projeto que voltou ao servidor público, a reposição, o reajuste, né? Que teve aí, vamos dizer, a pressão, porque quando vai a comunidade interessada lá na determinada pauta, sempre tem aquela observação, né? Assim foi também no episódio mais recente, presidente, que foi envolvendo o esporte, aí no caso do Olaria, bastante presente a comunidade do Olaria, acompanhando o trabalho dos vereadores nesse sentido, com faixas, inclusive. Eu não tenho nada contra o Esporte Olaria, eu até estava patrocinando a transmissão do jogo, né? Eu ia lá almoçar junto com eles, né? Eu sou esportista, eu gosto da comunidade do Olaria. Eles vieram não fazer um protesto contra a Câmara de Vereadores, eles vieram com as faixas lá, né? Porque eles entenderam que o que aconteceu não foi justo, né? Mas aí vem o lado judicial, né? Essa foi uma determinação, não foi a administração, não estou aqui para defender a administração de Rudy e Fernando, mas não foi o Rudy e Fernando que trancaram a rodada esportiva deles, foi o Ministério Público, né? Porque lá tem obras lá que é do poder público, né? E a acessibilidade não está toda ela concluída, né? Então essa medida judicial veio de cima para baixo, eu entendo eles, né? Eu entendo eles que eles se prepararam, entendo totalmente, né? Mas eu acho que ali também não é só a administração. Nós temos que ver que foi em 2011 que foi feito esse TAC assinado, esse ajuste de conduta, e o Ministério Público tem o lado legal deles, né? Ela está cumprindo isso, porque se não fizer dessa maneira, não acontece. Feito, o que é um TAC, um ajuste de conduta? Foi feito um acordo entre a administração e o Ministério Público na época. Tinha tal prazo para concluir a obra, né? Terminou a administração, né? Praticamente nem começou, entrou a administração do Rudy e o Kelly, né? Eles tinham 4 anos para terminar a acessibilidade, não concluíram, né? Não adianta nós também tampar o sol com a peneira, porque para tu ter uma ideia, nós temos 11 ginásios de esporte, um exemplo, que são do poder público, né? E todas essas, dinheiro nós temos em caixa. Só que tem que ser feita uma licitação, como o Cléo falou antes, né? Tem que fazer uma licitação e essa empresa que ganhou não consegue fazer milagre. Eles têm que terminar um local para começar outro. Enquanto não está 100% concluído, não será liberado, né? Então, não estou aqui para defender o Ministério Público, nem o poder, mas justificar que aquele dia eu fiquei do lado do esporte e olaria também. Eu sinto como esportista, eu sempre fui treinador de futebol, gostei né, com várias comunidades, mas a gente também está aqui para defender o que é legal, né? Foi uma medida judicial e nós da Câmara de Vereadores não podemos fazer nada para ajudar eles. Muito bem. Como líder de governo, né, José Cláudio, os trabalhos
tem sido desenvolvido nesse sentido aí da acessibilidade, né? Tem alguma novidade em relação a isso também? Segundo informações que eu tive com o executivo, as coisas estão andando. Agora, as pressas o prefeito também tem. Tem prazo, ele quer executar porque o prefeito também tem seus impedimentos, né? Com os bens bloqueados, em função da acessibilidade. Então, o trabalho tem que acontecer e vai acontecer. Aguardamos e esperamos, e nós que somos os legisladores estaremos cobrando. Eu, como líder do governo, até hoje, ano que vem, não sei quem que vai ser o líder do governo, mas estarei sempre junto ao executivo, junto ao prefeito e ao vice-prefeito, com a administração cobrando para que isso aconteça logo. Vamos ter que executar, porque se as coisas... É que nem na minha propriedade. Se eu quero uma licença ambiental, eu tenho que executar o que tem que executar. Aí eu consigo minha licença. O município é a mesma coisa. Não dá para deixar correr. Tem que se debruçar sobre esse problema e matar essa charada, como se diz, né? Acabar com isso. Então está resolvido. Esse é o ponto que tem que acontecer. Se precisar, talvez, deixar de fazer outra atividade, trazer um recurso para cá, para complementar, para executar, se executa e apara-se com isso, né, presidente? Temos que trabalhar isso, vamos sentar em mesa redonda para que as coisas aconteçam. A partir do ano que vem, tem 3 anos de administração, para que logo aconteça, para que os nossos clubes possam também, agora com a pandemia, nós aguardamos que a pandemia vai passar, não temos umas previsões muito boas, né? Mas que tudo passe, que tenhamos ano bom da saúde físico do povo, né? E que o esporte volta ao funcionamento que precisa. O povo também precisa do esporte. Então, nós aguardamos isso. Presidente Pen, o senhor lembrou de várias ações. Eu queria aqui só lembrar uma moção importante que o senhor levou a Brasília, que nós fizemos, o apoio aos nossos deputados pedindo ao Senado ao Código Florestal, né? Onde que São Carlos estava à beira do impedimento de construções próximos ao Rio Uruguai, o próprio Palhares de Pratas, outras que margeiam o Rio Uruguai. Então nós tivemos a felicidade, nós fizemos a nossa moção com o empenho de todos os parlamentares do município de São Carlos, de todos os vereadores, e o senhor foi a Brasília, entregou de gabinete em gabinete, para que, então, essa lei foi, então, votada a favor dos municípios. Então, nós aguardamos, a partir do ano que venha essa lei para a Câmara de Vereadores e que junto nós possamos votar e nós determinarmos a nossa lei municipal para que o município de São Carlos saia crescendo. Uma notícia boa. Em findar o ano para uma conquista para a população daqueles que moram próximos aos lajados, que, claro, que tem que obedecer às metragens determinadas, mas que pelo menos os 500 metros não existem mais, tá? É só lembrar isso aí. E temos tantas outras coisas boas que fizemos dentro do Poder Legislativo. Às vezes a gente não sai divulgando, a gente liga para o deputado, para o senador e pede, assim, questão agricultura, emendas que vieram, equipamentos que vieram, máquinas que vieram, recursos que vieram. Não vou frisar em números aqui, porque são vários números. O importante disso é que isso veio para a comunidade de São Carlos. Legal, muito bem. Bem, o presidente Mai, a CPI também foi um capítulo nesse ano 2021. Gostaria que você falasse de forma rápida, porque é um trabalho desgastante, né? Isso faz parte desse trabalho difícil que foi desafiador aí, que você mencionou no início. Logo no início do mandato, então, entrou o pedido de CPI do Ademar João Brutti, nós fizemos o nosso trabalho, formamos a comissão, fiz tudo dentro do regimento, né? Fiz aquilo que tinha que ser feito, que a lei disse que tem que ser feito. Formei a comissão fez o trabalho de defesa e de acusação também. Nós assistimos todas as sessões, eu pedi para todos os vereadores, convoquei eles que assistissem para eles terem poder de voto, né? Para não votar na dúvida, né? Então foi assistido todo e foi votado, né? Eu como presidente, só para lembrar aqui, Elvis, que eu voto Minerva, só voto em caso de empate, né? Então houve a votação de 8-0, então, para afastamento, e terminou aquele capítulo. Então, está aqui junto comigo o José Cléo, então veio um pedido dos 3 vereadores da oposição, então a abertura do CPI do José Cléo, também fiz o procedimento, logo que eu recebi o pedido, até ele toma a liberdade de falar aqui, né? Ele chegou e falou para mim, presidente, eu quero que o senhor abra a CPI que apura, né? E se eu for culpado, eu quero que vocês me condenem. E se eu for inocente, eu quero que me absolvam, né? E dificilmente um parlamentar chegar na mesa do presidente e fazer isso. Então, eu falo aqui,
na frente dos microfones. O Cléo pediu que abrisse. Eles tinham pedido o afastamento do José Cléo, eu não votei contra, né, o afastamento do mesmo, porque na CPI anterior, que era a CPI do Ademar João Brutti, que a votação, então, ele foi afastado, ele entrou com uma medida judicial e voltou, né? O juiz entendeu que ele não podia ser afastado da cadeira dele antes da conclusão da CPI. E baseado nisso, eu também, como ele teve o direito de ficar no mandato até acabar a CPI, eu entendi que o José Cléo também tinha o direito de ficar. Certo. Então, essa CPI, logo que foi aberto, a gente fez um pedido do processo, né? Dia 21 de setembro foi feito o pedido. Aí, logo após a juíza saiu, né? A juíza eleitoral, ficou um tempo sem, daí depois veio o juiz. No momento que ele liberou, a gente formou a comissão, né? Essa comissão, então, só parou a CPI agora, porque nós entramos em recesso, os prazos também param, né? No fórum param os prazos, na nossa Casa de Lei não é diferente, né? Então, em fevereiro, quando volta os trabalhos, normal, né? Continua. A CPI continua, né? Vai ser ouvido a acusação, vai ser ouvida a defesa também, e depois bota a votação, né? Que seja feita a justiça, né? Então, para mim foi bastante difícil, né, Elvis, como a amizade que eu tenho com os dois, né? Como eu já frisei em outras vezes, né? As famílias, a gente frequenta a casa um do outro, a gente foi até para a praia junto, as famílias, né? O Ademar, o meu amigo, ele é do meu partido também. Como eu falei no começo dessa entrevista, isso me doeu muito, cair toda essa carga nos meus ombros esse ano, né? Mas quando nós juramos o cargo lá no dia da posse, a gente tem que estar sujeito a tudo isso. Mas graças a Deus, estamos chegando no final do meu mandato como presidente e continuo como vereador, e tudo que for com legalidade a gente vai defender afinco, né? Vamos fazer isso com muita seriedade, porque é o nosso trabalho e nós temos que fazer, não tem outro caminho, né? E desejo que a Cidirleia, agora que assume a partir de amanhã a presidência, né, que continua, né, levando o trabalho com seriedade, que eu sei que ela vai fazer também junto com os companheiros, e sempre unido, né, sempre com as mãos dadas. O mais gostoso, Elvis, de trabalhar nesse ano legislativo foi que nós conseguimos sempre sentar naquela mesa redonda e sair com um objetivo pronto para votar lá fora, né? Então, os projetos foram bastante, fugindo um pouco do teu assunto da CPI, então a CPI já está explicado, uma concluída e a outra em andamento. Logo que volta, termina o recesso, a gente vai dar continuidade, claro, com a outra presidente agora que vai tocar os trabalhos, mas é dessa maneira que tem que ser feito, o regimento interno diz que tem que ser feito e nós temos que cumprir o que diz a lei do município. Muito bem, fechado. E o Cléo, que é a parte interessada, porque é o nome em cota aí. Eu quero agradecer ao presidente José Neymar, quando entrou aquele pedido, até agradecer aos 3 vereadores que fizeram essa solicitação. E logo cheguei ao presidente e falei: presidente, eu preciso que saia essa CPI dentro da Câmara de Vereadores. Porque é um fato que não ocorreu, é um fato inverídico, é uma injustiça que está ocorrendo contra praticamente 2 famílias, né, que é a servidora Ângela, né, vereador José Cléo. Deve ser interesses políticos, politiqueiros, não faço ideia, não posso concluir aqui, mas que a Câmara apure os fatos, verifica se há provas, se realmente aconteceu o fato. Então, eu sei que eu não devo, isso, estou tão tranquilo, porque se eu não fosse tão tranquilo, não estaria nem comentando aqui, vereador José Neymar, né? Então, não é de minha procedência. Eu tenho o 6º mandato de político e nunca me ocorreu um fato dessa natureza e aconteceu. Então, a gente está à prova. Falei outro dia, a gente está à prova. Me deu uma isquemia, estou vivo, só tinha chance de estar paralisado ou morto, caí de um galpão, fraturei 4 ossos, estou vivo, não caí certo para desnucar, né? Passei pela pandemia do Covid, estamos aí. Então, tudo está aí. Tem uma prova da CPI, estamos aqui tranquilos. Então, vamos responder por tudo isso e vamos deixar a sociedade são carlense bem tranquilos. A minha família está tranquila, minha esposa sabe que está bem tranquilo, que ela, a dona Ida, que é orientadora aqui do colégio, ela pegou folga, saiu fazer campanha comigo. Então, nada disso se confirma. Se são dores de alguém, essa pessoa, eu até peço no findar do ano,
que essa pessoa seja perdoada, que não pague por isso, por fatos assim tão injustos. Eu quero aqui dizer contra uma mãe de família de 2 crianças, que é a Ângela, né, que está sendo envolvida de uma coisa que não fez por aquilo que é mais sagrado. Então, é triste ouvir pessoas assim inventando fatos que não acontecem, que não aconteceram. Então, isso é terrível. Mas é isso que aconteceu, a CPI vai sair. Se eu é para ser condenado, quero ser condenado injustamente, então. E se for não, porque eu tenho certeza que não fui. Então, os vereadores vão dizer, e a justiça para frente vai mostrar para frente também, que tem segunda, tem terceira instância, que vai mostrar a realidade dos fatos, né? Então, eu não estou nem preocupado. Se estivesse preocupado, eu estaria provavelmente doente, porque eu não aguento essas coisas assim de pressão, né? Muito bem. Bem, já vou agradecer, Cléo, porque nosso tempo já está passando aqui. Agradecer a sua participação, desejar um feliz 2022 e também o que esperar aí, porque a vereança continua, né? Elvis, eu quero dizer à comunidade de São Carlos, ao povo de São Carlos, as pessoas da indústria e comércio, da cidade, da agricultura, aos nossos parlamentares, os 9 vereadores que continuarão para o ano que vem à frente dos trabalhos. Esperar que a gente possa ter um ano positivo, um ano que começa a chover, que os nossos produtores rurais possam fazer a safrinha a partir de agora. Nós não temos previsões muito boas, porque nós viemos de 4 safras frustradas. Colhemos agora, na nossa região, o milho para silagem, o milho para grão, vai dar alguma quantidade. Temos a situação de emergência decretada, não poderia dizer os números que foram aproximados aqui em perdas, mas eu tenho convicção de que na minha propriedade a gente perdeu, nas propriedades vizinhas todos perderam, muitos estão perdendo, e me solidarizar com um grupo de produtores que está hoje com muita dificuldade, é o produtor de leite, que não é valorizado por um cartel que está aí, e eu não tenho vergonha de dizer aqui, não tenho medo de dizer, umas agroindústrias que estão explorando os nossos produtores de leite, que muitos já venderam as suas vacas de leite, que muitos estão com dificuldade porque não estão conseguindo colher uma silagem de qualidade para produzir uma qualidade de leite, e não estão sendo valorizados pelo preço. Quando vai no supermercado, o preço na caixinha de leite, que não tem mais praticamente leite, que é água, está em R$ 3,70, R$ 4,00. Enquanto que o nosso produtor está ganhando R$ 2,00 e o custo de produção chega a R$ 2,50, R$ 2,60. Então, vamos se solidarizar com esse povo que está produzindo comida, porque lá na frente muitos vão parar de produzir leite, muitos vão parar de produzir carne, e quem que vai pagar? Não adianta nós agora termos um aumento do salário mínimo em 10%, 12%. Agora, se a comida, quando você chega na conta do supermercado, subiu 100%. Nós temos que ter comida para os nossos filhos. As pessoas estão trabalhando, ganhando o seu salário, e o patrão às vezes não pode pagar muito mais, está pagando aquilo. Agora, daqui a pouco, todo o salário que ganha tem que investir na comida. E a comida se produz lá no campo. Então, que as nossas autoridades pensem em ajudar de forma de ter menos problemas com a questão de água, nessas questões, de trazer solução ao campo para que o produtor do campo não desapareça do campo, que ele consiga produzir comida para a nossa comunidade, que tanto precisa. Então, desejamos, desde já, a todos um abençoado 2022 e agradecer pela vida. Muitas famílias hoje está faltando elementos dentro da família. Perderam vidas da pandemia ou perderam vidas em tragédias, em outras questões. Pedir a Deus que deixa as nossas pessoas com vida, com saúde, para que nós possamos sempre ser bons e ajudar aos nossos próximos. Então, desejamos a todos um feliz 2022, abençoado por Deus e Nossa Senhora de Aparecida. Obrigado. José Cléo Kunz, presidente mais. Agora é com você, finaleira. Eu quero aproveitar, Elvis, com a sua permissão, também deixar um recado para os moradores da Avenida Santa Catarina, que eu tive o privilégio, então, do Banco do Brasil até o Sicredi trazer essa emenda parlamentar do Marcos Vieira, que temos que ser grato aqui, dizer muito obrigado a ele. Agora consegui mais uma emenda, então, deu 250 mil do Sicredi até no Banco do Brasil. E agora do Sicredi até a Câmara consegui mais 300 mil do Marcos Vieira, já está no cofre da Prefeitura, já foi licitada a obra. E nós, vereadores, também, como é uma prestação de conta aqui, devolvemos 350 mil
para o Poder Executivo, e esses 150 mil que nós devolvemos agora na última sessão, a gente pediu para o prefeito então que fosse investido na avenida, né? Então, com os 300 mil do Marcos Vieira e mais os 150 mil da Câmara, o Poder Executivo vai precisar entrar com pouca contrapartida e vai ser feito esse asfalto, e dizer por que não foi feito antes. Porque a Planatera, que ganhou a licitação, queria fazer logo. Daí nós íamos dar um transtorno muito grande com as festas natalinas e final de ano. Então, a partir do dia 10 agora, já de janeiro, a empresa vai receber a ordem de serviço e vai remover o canteiro, né? E vai fazer essa obra até a Câmara de Vereadores, né? E também quero deixar aqui o meu muito obrigado para os vereadores, muito obrigado pela família e muito obrigado ao nosso Pai Eterno e a Mãe Morena pela vida, em primeiro lugar, e dizer para as pessoas que a gente deixa os sentimentos do coração aqui para aqueles que perderam seus familiares, né, nessa pandemia ou por algum outro motivo. E para você que passou pela Covid, foi testado, conseguiu sair com vida, como a minha família também, não esqueça, nesse último dia de 2021, de fazer a sua oração e agradecer a Deus, principalmente pela vida. Quero desejar a todos os munícipes de São Carlos e os radiovintes também um feliz e abençoado 2022, com muita paz e muita saúde, que o resto nós vamos atrás. Presidente José Noimar Mai, que fica até hoje. A partir de amanhã, a presidente será Cidirleia Asman, com o vice Sidney Breyer, que é o Prainha, né? E também a primeira secretária, que vai ser Tiane Sachs, e o segundo, que é o próprio José Noimar Mai, né? Da mesa diretora aí do ano 2022. Também ouvimos o vice-presidente da Casa Legislativa, o vereador José Cléo Kunz, aqui conosco ao vivo nos estúdios. Aliás, os trechos dessa entrevista lá no Jornal do Meio-Dia, a partir das 12 horas, mas também estará disponível daqui a pouquinho no nosso site, em áudio e vídeo, tropicalfmsc.com.br. Vamos para a foto agora, e lembrando que o quadro Entrevista tem um oferecimento para a GEDEX Mônaco, Edifício Mônaco aqui no centro, em São Carlos, e também para a Farmácia São Jorge. Voltaremos no ano que vem, segunda-feira, a partir das 7h30, estaremos aqui de novo com mais um quadro Entrevista. Um abraço, bom final de semana e feliz 2022! Você acompanhou pela Tropical FM a Entrevista do Dia.